Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler. Desta vez vamos começar por uma correção. Na rúbrica que fizemos sobre José Saramago falámos do filme Enemy, que iria estrear em março em Portugal, mas não é verdade. Recentemente alertaram-nos para o facto de que em Portugal só estreará a 18 de junho, data da morte do autor José Saramago, e provavelmente terá sido essa a data escolhida para o filme. O autor hoje, evidentemente, não vamos já voltar a Saramago, talvez justifique outra crónica. O autor desta rúbrica em destaque será Richard Zimmler. Richard Zimmler é talvez o primeiro autor estrangeiro aqui na nossa Reler. Por outro lado, ele é português, apesar de ter nascido nos Estados Unidos da América, ele é também cidadão português desde 2002. Aliás, recentemente lemos uma entrevista que o autor queixa-se de não o considerarem um escritor português. O que é que lhe faltará para ser português? De facto, é sem dúvida o mais português dos escritores norte-americanos da atualidade. Ele não renunciou a essa origem norte-americana de maneira nenhuma. De qualquer das formas, esta entrevista de Richard Zimmler fez-nos lembrar uma outra entrevista do realizador Yousuf Chahine, em que dizia que ninguém é estrangeiro por escolha. Ou melhor, se uma vaca nascer no Egito, será egípcia, dizia Chahine. Ninguém é estrangeiro por escolha, e as nacionalidades não só se adquirem, como também se escolhem. E sem dúvida que Richard Zimmler, no seu percurso literário, tem escolhido ser um escritor do mundo, mas também um escritor português e bem atento ao que se passa em Portugal. Aliás, o seu mais recente romance, A Sentinela, é uma reflexão sobre a crise em que vivemos como país, para além da crise económica, a crise moral. É um romance que raia o thriller e o policial. Ainda não tivemos a oportunidade de o reler, só lemos algumas crónicas sobre ele, nem do ler nem do reler, só lemos algumas crónicas sobre ele, mas creemos que sem dúvida será também um livro a ter em conta, a ter em consideração, e está na nossa lista para leituras próximas. Fazendo uma breve retrospectiva da obra de Zimmler, tudo começou com O Último Cabalista de Lisboa. Não começou efetivamente com esse livro. Ele tem um livro anterior, Holy Ghosts, uma série de contos publicados em revistas internacionais, mas depois de 2 anos a trabalhar na escrita e na pesquisa do livro, de 24 recusas por parte de editoras americanas, Richard Zimmler publica o livro em Portugal e depois, mais tarde, publica nos Estados Unidos aquele que vai ser o seu grande primeiro sucesso e o livro que ainda hoje marca toda a sua carreira. O Último Cabalista de Lisboa é o início também do ciclo sefardita na obra de Richard Zimmler. Foi o livro que lhe abriu as portas da fama, digamos assim, da consagração como escritor de romances históricos, e que se passa em Lisboa em 1506, no pogrom de Lisboa, no massacre de judeus no reinado de Dom Manuel I. Não vos vou desvendar a cabala e todo o mistério por trás deste Último Cabalista de Lisboa. É um livro que já li e reli bastantes vezes e vale a pena, porque é daqueles livros que sempre que relemos descobrimos um pormenor que nos chama a atenção. É mas aquelas histórias de mistério, de traição, de tudo o que faz parte da vida humana, e claro também de uma grande presença da fé e da religião, e da denúncia clara de um fenómeno pouco conhecido da história de Portugal, mas que de certo modo marcou a nossa história, ligada à perseguição dos judeus e ao grande massacre dos judeus em Portugal no início do século XVI. O Último Cabalista de Lisboa marcou o início do ciclo de sefardita, e eu trazia hoje para destacar 2 livros deste ciclo. Basicamente não são uma tretalogia, são livros cuja história continua de uns para os outros, mas, como o próprio autor diz, são portas giratórias onde qualquer um pode entrar. Se não quiser começar pelo princípio, não é? Se não quiser começar a ler O Último Cabalista de Lisboa, pode começar por este Goa, ou O Guardião da Aurora. Pessoalmente é o meu favorito de todo o ciclo, se bem que também tenho adorado A Sétima Porta. Goa, ou O Guardião da Aurora,
Foi o terceiro livro a ser escrito, mas passa-se cronologicamente logo depois do segundo. Passa-se em Goa, efetivamente, no século XVI, nos finais do século XVI, onde a família Zarco, a família judia protagonista de todos estes 4 livros, O Último Cabalista de Lisboa, Meia-Noite ao Princípio do Mundo, Goa ou O Guardião da Aurora, ou mais recentemente A Sétima Porta. Este Goa ou O Guardião da Aurora traz-nos então um vislumbre desse império português que se misturava, onde os judeus se misturam com a componente cristã e também a componente local da Índia portuguesa da época, e traz-nos todo o misticismo próprio do judaísmo, da religião hindu. Foi graças a este livro que descobri um fascínio particular por uma divindade hindu, muitas vezes referida no livro, o deus Hanuman, e que depois motivou até grandes conversas e discussões mais ou menos filosóficas ou místicas entre mim e um colega de faculdade, o jornalista Nuno Almeida, que tinha um particular interesse nessa figura mítica. Mais uma vez, não vos vou revelar pormenores da história, não é para isso que aqui estamos, mas antes para fazer breves críticas, sobretudo recomendações literárias de livros a ler e a reler. E este ciclo sefardita é sem dúvida um ciclo a ler e a reler. Também, evidentemente, já li e reli este Goa, o Guardião da Aurora, que hoje destaco, e que é sem dúvida o meu favorito de todo o ciclo, se bem que todos os outros tenham muita qualidade literária, quer como romances ficcionais, quer com o fundo histórico que invocam. E a criação da família Zarco, protagonista de todos estes livros, é excelente. Mais recentemente eu li A Sétima Porta, que é precisamente o último destes 4 títulos até agora. O autor não fecha a porta, já o disse em várias entrevistas, a retomar este ciclo sefardita, a retomar outras passagens da história. Como vimos, não há uma ordem cronológica, podemos ler os livros de ordem cronológica ou não, mas não houve uma ordem cronológica ao escrever os livros, porque Meia-Noite ao Princípio do Mundo, em inglês Hunting Midnight, este, digo-vos, foi o único dos 4 livros que eu li no original inglês. Também me seduziu em muito, são sempre romances de fogo e romances que nos deixam a pensar sobre o mundo que nos rodeia. Este passa-se no século XIX e foi escrito e publicado logo a seguir ao Último Cabalista de Lisboa. Já Goa, o Guardião da Aurora, regressa ao Império Português, não no século XIX, mas no século XVI, XVII, portanto, lá está, aos judeus, à comunidade judaica de Goa. Por fim, esta Sétima Porta, e estes seriam os 2 destaques de hoje da obra de Richard Zimmler, não desfazendo de qualquer um dos outros livros que não entram no ciclo sefardita, mas sinceramente achei que a mestria do romancista está muito, muito presente no Sétima Porta, no Último Cabalista de Lisboa, no Goa, o Guardião da Aurora, no Meia-Noite ou no Princípio do Mundo, e também nos Anagramas de Varsóvia, mas está mais presente nestes livros do que noutros títulos, que também são interessantes, e já lá iremos, falaremos mais brevemente sobre eles. A Sétima Porta, sem dúvida, foi um livro que me fez compreender o drama do Terceiro Reich no ponto de vista de quem o viveu, dos próprios alemães, e como historiador fez-me olhar para essa realidade de uma forma completamente diferente. Aliás, tive a oportunidade de discutir isso em aulas que estou a fazer no meu curso de doutoramento em História, de como este romance, A Sétima Porta, como outros romances certamente, nos trazem uma visão completamente diferente daquela que a própria história, o próprio discurso historiográfico pode dar sobre fenómenos tão cáusticos, fenómenos tão complexos e ao mesmo tempo tão perturbadores como o Holocausto. A Sétima Porta, para mim, é um romance essencial para compreendermos o Holocausto, e vive da ficção, mas também vive da história, e pode até ser uma perspectiva de, através de um romance, construirmos depois a nossa própria interpretação histórica do que aconteceu, e a partir daí, evidentemente, lermos outras coisas e referências historiográficas sobre essa época que aqui não cabem, porque não teremos tempo para mais. Muito haveria para falar sobre essa época, quem sabe para uma próxima rúbrica de romance ou até mesmo de historiografia sobre o Holocausto. Por isso, essencialmente, queria-vos recomendar Goa da Aurora ou A Sétima Porta, fazendo a ressalva que ainda não lemos nem relemos A Sentinela, este novo romance que saiu em outubro.
estamos à espera de tempo para o fazer, e que existem outros livros fora do ciclo de Sefardita muito interessantes, sobretudo sobretudo Anagramas de Varsóvia. Goa, o Guardião da Aurora, faz parte do ciclo, como já perceberam. Ilha Teresa é um livro que gostei particularmente. Eu tive a oportunidade de conversar muito brevemente com o autor sobre esse livro. É um livro que foge ao romance histórico, passa-se em Nova Iorque, e é um romance fundamentalmente sobre imigração, não é? E sobre adaptação a um local diferente. À Procura de Sana também é um livro interessante, mas fora do ciclo de Sefardita destacava sobretudo a Ilha Teresa. Evidentemente, daqueles que li, não li Trevas de Luz por enquanto, nem a Sentinela, livros que certamente também com o seu interesse para conhecermos melhor a obra do autor. Também ainda só me passaram pelas mãos os 2 títulos para crianças, Hugo e Eu e as Mangas de Marte, e Dancemos no Fim, 2 títulos para crianças de Richard Zimmer. Estas são as recomendações que tínhamos, fundamentalmente as obras do ciclo de Sefardita, e deixávamos com a recomendação de lerem este Goa, o Guardião da Aurora, de começarem por aqui o ciclo Sefardita e depois partirem então para os outros títulos que fomos destacando ao longo desta rúbrica sobre Richard Zimmer. Não fazendo contrapontos, e já que estamos a falar de um autor estrangeiro que é português, que é estrangeiro e português, e que por isso é um autor do mundo também, faríamos outra ressalva sobre um romance, ou melhor, sobre uma epopeia, que é uma epopeia do mundo, não é? Está a passar na RTP2 uma adaptação com muita qualidade sobre a Odisseia de Homero, e eu convidava-vos a reler a Odisseia de Homero, quer na sua versão original, quer na muito portuguesa e também do mundo, adaptação de João de Barros, em prosa, adaptação da editora Sada Costa, que hoje ainda se consegue encontrar, foi reeditada há pouco tempo, e consegue-se encontrar quer nessa reedição, quer procurando rapidamente em alfarrabistas ou em vendas de livros usados, a edição de João de Barros original, que muitos de nós nos cruzámos na escola e que na altura se calhar não demos o devido valor àquele tipo de prosa. Por fim, uma recomendação que também é uma estreia nesta rubrica literária, que não é romanesca, que não é ficção, é um livro não ficção, chama-se Austeridade, História de uma Ideia Perigosa, e vem mesmo a calhar nos tempos que correm. O autor é o economista canadense Mark Blitt, um dos signatários do manifesto para a renegociação da dívida portuguesa, e é um livro muito interessante para compreendermos o que se passa no nosso mundo austero, cada vez demasiado austero. E com esta história de uma ideia perigosa nos despedimos até a próxima oportunidade. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária, autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.